Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Guedes e eu estou aqui mais uma vez para demonstrar para vocês como criar e utilizar uma tabela dinâmica, assim como seus principais recursos. Tudo que nós precisamos no primeiro momento é de um intervalo de dados. Esse intervalo de dados, basta que nós façamos a seleção dele, tá? Vamos aqui na guia inicial e formatar como tabela. Escolhemos um padrão. Não desmarcamos essa opção aqui de minha tabela tem cabeçalho, para você poder manter. E pronto, está selecionada a tabela. Um ponto muito importante para que a gente faça a confecção correta de uma tabela dinâmica é que os campos estejam adequadamente formatados. Por exemplo, esse aqui é um campo data, tá? A gente vai na página inicial, confirma aqui que está marcado como data. Ok? A mesma coisa para valor, para número, ok? Está marcado lá como número e a mesma coisa para valor, ok? Uma pergunta que é muito feita é o seguinte: Guedes, nós temos aqui um intervalo selecionado. Tem como eu eliminar o botão de filtragem para que não me atrapalhe ao ler os dados da coluna? Sim, você vem aqui em design da tabela, desabilita o botão filtrar, ok? Pronto, está desabilitado, ok? Outra pergunta muito frequente é em relação à questão do formato, tá? Nós temos aqui na página inicial o formato moeda e também temos o formato contábil. Qual a principal diferença entre eles dois? Apenas a distância do cifrão para o número. Se você reparar, no contábil ele tem uma certa distância, aqui na parte de moeda ele fica menor. Perfeito? Feito isso, nós já podemos fazer o trabalho da inserção da tabela dinâmica. Vamos no menu iniciar, ou menor, desculpa, na guia inserir, tabela dinâmica. Eu já deixei aqui didaticamente uma planilha pronta, tá? Então a gente vai colocar numa planilha existente, seleciono e marco. Ele vai habilitar aqui os campos da tabela dinâmica, ok? E nós vamos escolher todos os campos que estão aqui listados, pertencem a cada coluna do intervalo da tabela. Vamos primeiro fazer a tabela de vendedor e valor total. Pronto, está criada a primeira tabela. Vamos criar uma segunda tabela. Menu inserir, perdão. Vamos aqui no intervalo da matriz, está selecionado, tá? Vamos no menu inserir, tabela dinâmica. Mesma coisa, planilha existente. Vamos aqui na planilha, selecionamos o campo onde desejamos colocá-la e pronto. Vamos fazer dessa vez, vamos escolher o campo dessa vez, o campo de produto e quantidade, tá? Um outro ponto importante, quando nós confeccionamos a tabela dinâmica, por exemplo, selecionamos aqui vendedor e valor total, nós temos que ter muito cuidado com relação à inserção de demais campos. Como, por exemplo, eu vou inserir o campo aqui, região. Vamos procurar aqui, região. Veja que automaticamente ele coloca aqui no campo da linha. Fica a informação truncada. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa região e colocar como filtro. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer para essa tabela aqui. Vou inserir o campo região na parte de filtro. Ok? Aí vocês podem estar se perguntando, por que o Guedes está colocando uma tabela uma ao lado da outra e não uma debaixo da outra? Porque se você posicionar uma tabela aqui embaixo dessa e tiver a necessidade de fazer a formatação da coluna, por exemplo, você vai ter problema de configuração da tabela. Então é mais
fácil você posicioná-las lado a lado do que uma em cima da outra. Ok? Vamos criar mais uma. Vamos aqui na nossa planilha matriz, via inserir, tabela dinâmica, planilha existente. Marcamos aqui a linha e pronto. Vamos fazer dessa vez forma de pagamento e o valor total. E colocando também a parte de região como filtro da tabela. Feito isso, nós temos a tabela. Reparem que os valores que estão aqui postados, as quantidades de produto, referem-se à soma total dos valores dos 2 meses da tabela, janeiro e fevereiro. Ok? Nós vamos agora aqui inserir uma fórmula para dar um nome a essa tabela. Vocês vão entender o motivo desse trabalho. É uma fórmula que vai ter texto, então tem que ter, abre aspas, desempenho por vendedor. Tracinho, espaço, tracinho, fecho aspas, concateno com essa linha daqui. Vocês vão entender o porquê. Isso aqui é produto, mesma coisa, sinal de igual, abro aspas, desempenho por produto, espaço, tracinho, espaço, fecho aspas, concateno com essa linha daqui. Ok? Mesma coisa aqui, desempenho por forma, esqueci do sinal de igual, é a pressa, abro aspas, por forma de pagamento, espaço, tracinho, espaço, fecho aspas, uso operador de concatenação e seleciono isso aqui. Então, nós temos agora aqui todas as tabelas devidamente nomeadas. Tá? Se nós clicarmos aqui no campo, por exemplo, de região, que é o filtro que nós colocamos para cada uma das tabelas, e escolher uma determinada região, ele automaticamente vai me alterar aqui o nome, vai me dar o resultado das vendas do Marco Leite de janeiro e fevereiro no valor total. A mesma coisa eu chego aqui, seleciono região leste e vai me dizer que foi feita a venda de mouses num total de 25 quantidades, tá? E a forma de pagamento que o Marcos vendeu foi em dinheiro no valor total de 2.800 para janeiro e fevereiro. Perfeito? Essa é uma forma que você tem de estar filtrando os resultados. Ok? Clica aqui, clicamos em tudo, e ele volta com os valores totais. Tá? Um ponto interessante é que a gente pode pegar, selecionando um campo da tabela dinâmica, vamos em análise da tabela dinâmica e vamos inserir uma linha do tempo. Tá? Por isso que eu falei que o campo de data deve estar muito bem formatado. Por quê? Se você não tiver o campo data formatado como data, seja da forma que for, você não vai ter como disponibilizar a linha do tempo. Então, a única coluna que tem o formato data é a data da venda. Vamos dar o OK. Ele vai mostrar para você aqui os meses do ano, e foram só os 2 meses de janeiro. Se você clicar, você observa
que alterou aqui o valor da primeira coluna, mas não alterou da primeira tabela, mas não alterou da segunda, nem o da terceira tabela. Por que isso? Porque nós temos que vincular essa linha do tempo às demais tabelas. Como é que eu faço isso, Guedes? Venho aqui, habilito aqui a linha do tempo, vou aqui na guia linha do tempo, conexões de relatório e seleciono as demais tabelas. Veja que automaticamente ele alterou o resultado de janeiro. Assim, para fevereiro, ele me altera o total. Se eu selecionar os 2 meses, está feito o resultado. Tá bom? Vamos selecionar uma outra tabela. Vamos em análise da tabela dinâmica e vou inserir segmentação de dados. Ele vai disponibilizar aqui todos os dados, todos os campos pertinentes ao intervalo de dados que nós temos. Tá? Existem formas de nós criarmos várias segmentações de dados. Como nós temos o campo de filtragem e para questões didáticas, nós vamos colocar apenas uma única. Vamos selecionar um único campo, que é o de região. Ok? Selecionou, aparece aqui as regiões, tá? Vamos em coluna, adicionamos 4 colunas. E pronto. Agora nós temos uma tabela dinâmica, nós temos a linha do tempo e a região. Se eu quiser saber quanto que foi feito de vendas em janeiro e fevereiro na região leste, ele vai me mostrar apenas a primeira tabela. E as demais, Guedes? O que acontece? A mesma situação da linha do tempo. Nós temos que vincular a segmentação de dados às demais tabelas criadas. Como que nós fazemos isso? Vamos na guia segmentação, conexão de relatório, habilitamos as duas tabelas. Com isso, você já reparou que já deu resultado. Ok? Se eu venho aqui para a região norte, ele me dá o resultado, região oeste, região sul. Quero saber de todas as regiões, clico no total, está feita a filtragem. Ok? Simples assim. Tá? E aí, o que nós podemos fazer? Tendo feito isso, eu criei uma outra planilha aqui, com o nome de relatório. Longe de ser uma planilha de dashboard, mas nós podemos, por exemplo, pegar essa tabela aqui, tá? Dar um Ctrl C nela e reposicioná-la aqui, por exemplo, como uma forma de disponibilizar as informações numa única tela. Perfeito? A mesma coisa a gente faz para segmentação de dados. Ctrl C, relatório, posiciona aqui do lado. Ctrl V. Tá feito aqui. Coisa. Com isso, a gente pode fazer o que agora? Podemos criar gráficos dinâmicos, ok? De que forma? Seleciono aqui o campo da tabela de vendedores, tá? Venho em análise da tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Vocês vão reparar que ele vai disponibilizar uma série de tipos diferentes de gráficos, ok? Nas versões, a partir da versão 2019, 2021 e Office 365, você tem todo esse portfólio de mapas, de gráficos aqui para serem criados. Vamos selecionar aqui o de coluna, damos OK, e ele vai trazer para cá. Vocês vão reparar que ele está meio poluído, tá? Por padrão, eu gosto de deixar ele o mais limpo possível. Como é que a gente pode fazer essa limpeza? Muito simples. A gente clica aqui no botão Análise do Gráfico Dinâmico, vamos no botão de campo, ocultar tudo.
Vamos aqui nessa coluna, nesse eixo, retiramos essa informação, retiramos a informação de total, deletamos as linhas, tá? E aqui onde você tem título do gráfico, aí que vai entrar o nome que nós demos a cada uma da tabela. Vamos colocar aqui no campo FX, igual, selecionamos essa linha aqui, ok? Ele vai botar o título para você, simples assim, ok? Formatamos a tabela, escolhemos um tipo de fonte padrão, ok? E aí vocês vão falar, poxa Guedes, mas saiu aqui a parte de valores. Clicamos aqui na coluna, vamos aqui em rótulo de dados, e ele automaticamente vai posicionar os valores para vocês. Podemos ter posicioná-lo no centro do gráfico, da cada coluna, na extremidade interna, na base interna ou na extremidade externa. Eu gosto muito de usar nesse lado de cá. Clicando aqui em cima dele, podemos fazer o quê? A formatação do número, tá? Diminuindo o número para que fique um pouco melhor de visualizar, tá? Podemos fazer a mudança de cor e alterar aqui o campo, perfeito? Com isso, o que a gente faz? Pega esse gráfico, dá um Ctrl X e joga ele aqui para a área de relatórios, ok? Ctrl V. Depois a gente acerta ele aqui, tá? Vamos acertar logo para poder facilitar aqui o nosso trabalho. Acertar a telinha aqui 19. Tá bom, ok? Vamos na tabela dinâmica. Selecionamos aqui o outro gráfico. Análise da tabela dinâmica. Gráfico dinâmico. Vamos escolher um gráfico de pizza dessa vez, ok? Feito aqui o gráfico de pizza, a mesma coisa. Vamos em análise do gráfico dinâmico. Ocultar tudo. Ocultamos aqui também, tá? Vamos aqui em inserir rótulo de dados. Extremidade externa com texto explicativo. Vocês vão reparar que às vezes ele coloca como percentual, mas para que a gente possa colocar como número, clique em mais opções, desmarque a opção de porcentagem e sim de valor. Pronto, já está feito. Formatamos aqui o gráfico na página inicial com a mesma fonte que nós fizemos do outro, ok? Aqui na parte de título do gráfico, mesma coisa, vamos aqui no campo FX igual a desempenho por produto, damos um Enter, está formatado. Ctrl X, vamos aqui para relatório, trazemos ele para cá, ok? E aí é só formatar aqui a posição de linha, trazendo o gráfico um pouco mais para perto desse aqui. Reduzindo o tamanho dele. Pronto. Voltamos aqui em tabela dinâmica. Vamos fazer o último gráfico aqui. Análise da tabela dinâmica de forma de pagamento. Gráfico dinâmico. Vamos dessa vez colocar um gráfico de barra. Já está selecionado. Mesma coisa. Vamos em análise do gráfico dinâmico. Ocultamos os botões.
tiramos aqui a parte de total, vamos na parte de eixo, deletamos esse valor, retiramos aqui as linhas, tá? Clicamos na coluna, inserimos aqui o rótulo de dados, já está feito. De total, selecionamos, vamos aqui no campo FX, igual desempenho por forma de pagamento. Ok? Selecionamos o gráfico, página inicial, usamos a mesma fonte e está feito aqui o trabalho. Ctrl X nele, vamos aqui para relatório, posicionaremos ele aqui. Já está posicionado aqui direitinho. Acertamos aqui o tamanho. Reduzimos aqui o máximo que der para a gente poder encaixar. E pronto. Temos aqui um relatório gerencial de forma que a gente consiga mostrar para o gestor tudo numa única só tabela. Podemos ainda deixar a coisa um pouco mais profissional, fazendo o seguinte: selecionamos essa linha aqui, colocamos um fundo, fazemos aqui, vamos aqui no menu na guia inserir, formas, caixa de texto, clicamos aqui numa caixa de texto e digitamos aqui, desempenho de vendas por região. Selecionamos, modificamos aqui a fonte, centralizamos, vamos em forma de formato, preenchimento da forma, colocamos no mesmo padrão da cor de fundo, contorno da forma, tiramos o contorno, vamos aqui na página inicial, vamos botar a fonte como branco, damos aqui um negrito e alteramos o tamanho, por exemplo. Veja que se a gente for agora aqui no menu inserir, retiramos as linhas de grade, temos aqui uma forma de filtrar o resultado muito mais eficiente, por exemplo, tudo numa única tela, onde você consegue mostrar para o seu gestor uma questão de produtividade nessa excelência de apresentação de relatórios finais. Está vendo? Bastou clicar em janeiro, ele altera automaticamente todos os dados. Tá? Janeiro e fevereiro, ele volta o resultado todo. E aqui você filtra por região. Clicou aqui no X e ele volta para a são toda. Perfeito? Bom, gente, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que o assunto tenha sido proveitoso, tenha sido útil, que agregue no dia a dia de vocês e que vocês consigam ter um desempenho melhor, tendo um pouco mais de produtividade na apresentação de informações para o seu gestor. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima semana.